Que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Sempre é uma grata alegria estar falando para esta conceituada instituição espírita, Irmã Teresinha. Quando o grande Saulo de Tarso, aquele jovem notável que aos seus 30 anos de idade ele iria vivenciar uma experiência inusitada na sua jornada luminosa. Ele era um jovem temperamental, um jovem no arrobo da sua juventude, um grande varão de 30 anos de idade, que vivia o seu momento grandioso, noivo de Abigail. E naquele momento, Saulo de Tarso teve um encontro com Gesiel. Mais tarde, Saulo de Tarso iria descobrir que Gesiel, que ele mandou apedrejar, era nada mais e nada menos do que o irmão da sua noiva Abigail, que ele tanto amava. Nós vamos tentar apresentar pequenos fragmentos da história de Saulo de Tarso dentro desta obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e que eu considero o best-seller da literatura espírita mundial. E vamos pontuar no momento histórico, o momento em que Abigail se encontrava no leito de morte, onde Saulo de Tarso jurava amores. Nesse livro há esse diálogo que Abigail, dando seus últimos suspiros, ela iria dizer a Saulo de Tarso: Jesus, Saulo, ama-te muito, tem esperança em ti. Refleti então que seria útil entregar-me jubiliosa às mãos da morte, pois quem sabe, se ficasse no mundo, não iria perturbar a missão que o Salvador te destinou. Gesiel afirmou que nós te ajudaremos de um plano mais alto, porque então deixarei de ser tua companheira. Nesse momento, Abigail vai dizer que se ela continuasse viva e casasse com Saulo de Tarso, ele não teria certamente apresentado as suas célebres epístolas. Paulo de Tarso não teria revolucionado a história do cristianismo. Certamente inspirada, Abigail iria dizer a Paulo: continuarei sendo a tua companheira nos altiplanos do mundo maior. Eu e Gesiel continuaremos lhe inspirando, e foi certamente isso que aconteceu. Abigail e Gesiel, quando retorna à pátria espiritual, eles dois, em espírito, vai orientar toda a trajetória luminosa de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso. Certamente ele seria inspirado, seria orientado para escrever as epístolas, as cartas aos Coríntios, aos Romanos, aos Gálatas, dentre tantas outras, tendo a presença magnânima deste Espírito. Os últimos momentos da vida de Paulo de Tarso, não mais agora com 30 anos, mas com 60 anos, ele foi decapitado. E o seu retorno à pátria espiritual, lhe aparece Jesus, ladeado por Abigail e Gesiel. Mas, antes da sua morte,
Após a desencarnação de Abigail, ele entra em uma profunda angústia. Ele sentia angústia, Saulo de Tarso. Sentia raiva pelos cristãos, porque Abigail vivenciava o Evangelho de Jesus. Ele sentia revolta, ele sentia-se com culpa, sentimento de perseguição e arrependimento. Essas questões que Saulo de Tarso tinha, ele se revoltou e intensificou a perseguição aos cristãos. Foi quando ele, na estrada de Damasco, vai vivenciar uma experiência cósmica, uma experiência espiritual, um contato com aquele ser mais luminoso que viveu na terra. Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, cai em queda redonda do seu cavalo e ouve uma voz. Era a voz do Cristo falando no seu mundo íntimo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E naquele momento ele vai ter o quê? O caminho de Saulo, o chamado de Saulo. Quando ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo, meus irmãos do irmão Terezinha, vai dizer: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Eu fico imaginando quando Saulo de Tarso, que era o perseguidor dos que convivia com Jesus ou pregava a doutrina de Jesus, e ele vê um foco de luz e sente no âmago da tua alma a voz deste Cristo dizendo: eu sou Jesus. Então, neste momento, haveria aceitação do chamado, a conversão. A aceitação foi exata, foi natural, foi repentina, porque Saulo de Tarso iria dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Naquele momento, Saulo de Tarso ouve Jesus lhe dizendo, dentro deste significado de Damasco, não é? Levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém a fazer. Os dois soldados que acompanhavam a Saulo de Tarso certamente não entendiam o que aconteceu. Então houve a libertação, a renovação, quando Saulo de Tarso vai dizer: estou cego, estou cego. E ele vai ser encaminhado para chegar à cidade de Damasco e conversar com Ananias, que era um dos pregadores do Evangelho de Jesus. E aí, em uma das narrativas desta obra, Paulo e Estevão, Emmanuel vai dizer que ele diz: veja agora, vejo glória ao Redentor da minha alma. Neste momento, quando Ananias, 2 dias depois, restitui a visão de Saulo, ele diz essas frases que se imortalizaram. Então, houve a libertação, o processo da libertação interior, a renovação nossa, como a renovação de Saulo de Tarso, foi gradativa. Então, Emmanuel, nesse livro, vai dizer: aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Paulo não enxergava durante aqueles 3 dias. Era necessário ele perder a visão do mundo físico para ampliar
a sua visão no seu mundo íntimo, a visão do espírito. Era necessário Saulo de Tarso realizar uma catase. Essa catase certamente iria ser a nova bússola de orientação para aquele espírito que estava em busca de espiritualização, em busca de novos entendimentos de si mesmo. Portanto, quando nessa passagem que fala sobre a renovação, ele vai dizendo sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muitos de nós somos os Saulos de Tarso do século XXI e que certamente um dia cairemos do cavalo, ficaremos cegos para ser tocado pela a luz da verdade, porque há uma frase milenar: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus respondendo a Simão Pedro, Simão pergunta ao Rabi: Rabi, o que é a verdade? E Jesus responde: a verdade, Pedro, é a luz divina total. É essa verdade que nos liberta dos nossos grilhões do passado, das nossas dificuldades. É essa verdade que Saulo de Tarso estava vivenciando nos primeiros alvoreceres daquele novo homem que surgia e deixando para trás, para o passado, o velho homem, o Saulo de Tarso, e que mais tarde surgiria o apóstolo da gentilidade, o Paulo de Tarso. Então, ele precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. E ele estava vivenciando esse momento, a necessidade da sua reforma do seu eu interior, da libertação gradativa, de saber lidar com seu ego, com seu lado sombra, porque cada um de nós somos portadores do self e da sombra, da luz e da sombra. Mas há um trecho nesse diálogo que fala da sede de conhecimento. Quando ele diz: Ananias, onde poderei obter o Evangelho Sagrado? Nesse momento, Saulo de Tarso, já sentindo o magnetismo poderoso do Cristo que foi tocado nas fibras íntimas do teu seu interior, ele pergunta ao velho Ananias: onde é que eu posso obter os escritos sagrados? Vejamos bem que até pouco tempo ele perseguiu, ele matou vários cristãos. E agora ele foi envolvido por esse fluido de amor, por esse campo gravitacional do amor, que é o Cristo. Todos nós certamente estamos envolvidos por este campo gravitacional do amor deste Cristo cósmico. Em outro momento, há o compromisso de Saulo de Tarso, quando Emmanuel diz: até aqui ocupava o meu tempo no estudo da exegese, da lei de Moisés. Agora, porém, encherei as horas com o Espírito do Cristo. Trabalharei nesse mister até o fim dos meus dias. Meus queridos irmãos do irmão Terezinha, e a todos os internautas que nos ouvem, ele se deixa ser preenchido pelo Cristo na sua vida.
Ele vai seguir as pegadas do Cristo. Ele vai sentir o Cristo pulsar na inteireza da tua alma. E ao afirmar que ele irá trabalhar até os fins dos seus dias, dos seus tempos. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante os 30 anos que Saulo de Tarso vivenciou o Evangelho de Jesus de forma tão intensa, ele ficou preso 9 anos. Ele era preso, solto, ficou 3 anos, 2 anos, e durante períodos diferentes nos cárceres, deu um total de 9 anos. E quando ele estava preso, ele escrevia suas cartas, e as suas últimas cartas aos romanos, no cárcere, na cidade do imperador, ele teve a presença de Lucas, que ajudou a escrever as cartas aos romanos, e que seria os últimos pensamentos daquele espírito de Escó que reencarnou na Terra, certamente, com a missão de ajudar aos discípulos do Cristo a impulsionar a edificação do Evangelho do Cristo na Terra. Dizemos também que surgia o homem novo. Não era mais aquele homem velho na figura, na persona de Saulo de Tarso. Agora era o novo homem, o Paulo de Tarso. E há um diálogo dentro desta obra magistral que diz o seguinte: Sadoc, eu vi Jesus ressuscitado. A todo o tempo devemos e podemos reparar os erros do passado. É com esse ardor que me proponho regenerar minhas próprias estradas. É interessante esse diálogo, meus queridos irmãos. Aí estava um novo homem surgindo. Ele vai dialogar com Sadoc, o rabino, e ele vai dizer: eu preciso regenerar, redimir, reconstruir as minhas estradas internas. Cada um de nós construímos pontes, outros constroem viadutos, outros constroem estradas sinalizadas, asfaltadas, outros constroem estradas de barro, e que cada um são construtores das suas próprias estradas. Essas estradas destes países desconhecidos dentro de nós mesmos. Quantos países, quantos arquipélagos, quantas nações existe dentro do nosso mundo íntimo e que é conectado com essas nossas estradas. Essas estradas, eu diria que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, os valores que nós vamos permeando na construção da inteireza do nosso mundo íntimo. Portanto, há muitas moradas na casa de meu pai, e essas moradas estão dentro de nós, e essas moradas, elas são interligadas por estradas, as estradas dos sentimentos, as estradas das bem-aventuranças que Jesus nos apresentou, e que Paulo de Tarso certamente assimilou de forma fidedigna a sua autotransformação do seu mundo interior. Emmanuel vai falar sobre o pregador. E Paulo vai dizer: varões da minha antiga fé, o Messias prometido já veio, consoante o afirmaram os profetas que se glorificaram na virtude e no sofrimento. Jesus de Nazaré é o Salvador dos pecadores. Olha que coisa. Até pouco tempo ele perseguia. Agora ele pregava:
falava que Jesus é o Consolador prometido para que Paulo iniciasse a sua pregação. Ele ficou 5 anos no deserto, em uma tenda, vivendo com Áquila e Prisca. Depois de vivenciar 5 anos recluso, aprendendo o Evangelho, foi que ele sentiu-se um pouco seguro para falar sobre o Evangelho de Jesus. Mas há um momento que ele se sentiu abandonado, que certamente um dia nós sentimos ou sentiremos esse sentimento de abandono no momento do nosso testemunho final da desencarnação, ou de alguma aprovação ou expiação que nós estamos passando na Terra. Há momentos que nós ficamos sozinhos. E nesse momento, Paulo de Tarso, ele vai viver isso. Quando alguns fariseus diz o seguinte: uma chuva de impropérios cortou-lhe repentinamente a palavra. Covarde, cão do caminho, fora traidor de Moisés. Doutor Saulo de Tarso, que há algum tempo atrás pregava nas sinagogas para os seus companheiros, ele volta a essa sinagoga e vai dizer a todos eles que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele é expulso, covarde, cão do caminho, fora, traidor de Moisés. Ele tinha que vivenciar essa experiência para gradativamente indo apagando as feridas do teu ego, do homem velho, que ainda permanecia no mundo íntimo de Saulo de Tarso. Porque não há uma transição abrupta. A nossa transição de um homem velho para um homem novo é gradativa. E aí há um trecho do livro que diz assim: sentia-se ferido no seu amor próprio. O homem velho exigia revide, reparação. Era a luta da vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo. Não é isso, meu amigo Júnior, que nós vivemos? É essa renúncia, essa luta titânica dos deuses do Olímpio dentro de nós, das nossas vaidades, dos nossos egos, das hipocrisias humanas, da maledicência, das ervas daninhas que ainda permeia nessas matas selvagens dentro de nós. Então, nós estamos constantemente vacilando, oscilando nos nossos sentimentos. É o homem velho que está, de certa forma, se manifestando ainda nesse processo de transição de um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Eu diria diferente, meu amigo Júnior. O mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração se inicia dentro do mundo íntimo de cada um de nós. O mundo se tornará regenerado no momento em que você regenerar as cavernas desconhecidas do teu próprio mundo íntimo. Realize a sua catarse, a sua transformação das tuas próprias moradas íntimas. Em um determinado momento, vai falar sobre lutas e humilhações que Paulo de Tarso estava atravessando. Tiago iniciou as conversações manifestando-se contrário a qualquer espécie de auxílio imediato ao convertido da última hora. João ponderou que Jesus tinha poder
para transformar os espíritos mais perversos, como para levantar os mais infortunados da sorte. Naquele momento, é interessante o retorno de Saulo de Tarso à casa do caminho. João, Tiago, os discípulos acharam, eles ficaram desconfiados. Mas era ele que nos perseguia e agora ele está querendo fazer parte da casa do caminho. O que aconteceu com Saulo de Tarso em relação à casa do caminho? Imaginemos-nos, por uma questão ética, eu não vou dizer o nome, mas imaginemos que um grande bispo de uma igreja neopentecostal aqui no Brasil e que levou a vida inteira combatendo o espiritismo, retornasse, ou melhor, em um momento da sua vida, ele ouve uma voz lhe dizendo: meu irmão, o espiritismo é o cristianismo redivivo. E Jesus lhe aparece e ele é tocado. Daí em diante, ele vai começar a frequentar o Centro Espírita Irmã Terezinha, na cidade de Nova Açores. Esse bispo, conhecido no Brasil inteiro, no mundo inteiro, larga a igreja evangélica e vai morar na cidade de Nova Açores e frequentar as atividades doutrinárias do irmão Terezinha. Como é que meu amigo Júnior reagiria? Como é que o meu amigo Pedro, que conhece bem os evangelhos, Pedro lá do grupo espírita, também de Nova Açores, com desconfiança. E foi exatamente isso que aconteceu com Saulo de Tarso. Ele foi tocado por uma nova verdade. Portanto, meus queridos irmãos, quando nas nossas, já iniciando o encerramento das nossas reflexões, porque esse trabalho que eu estou fazendo aqui é uma síntese de uma síntese. É um seminário que eu realizei alguns anos atrás, um seminário que eu a manhã inteira falando sobre a obra de Paulo de Tarso. Eu estou tentando resumir em menos de uma hora. Mas, dentro da obra de Paulo Estevão, eu me arvorei em colocar um título e peço licença aos digníssimos irmãos, com todo respeito, a esta obra monumental que é Paulo Estevão. E eu coloquei um título: O Retorno do Filho Pródigo. É quando Paulo de Tarso retorna às suas origens e vai buscar a ajuda de seu pai. Batendo a porta do lar pela fisionomia indiferente dos servos, compreendeu como voltava transformado. Ao fim de longa espera, o genitor foi recebê-lo, o velho Isaque, que era o pai de Saulo de Tarso. Meu pai, por piedade, acolhei-me. Não estive doente, mas sou agora necessitado pelo Espírito. Sinto que não poderei reiniciar minha carreira na vida sem algum repouso. Estendei-me vossas mãos. E aí o velho Isaac responde: tua escolha está feita, nada tens a fazer nesta casa. Aqui no caso da parábola do filho pródigo, que o filho pródigo, o pai recebe o filho que fracassou. Mas aqui no caso, o velho Isaac iria dizer a Saulo: foi decisão sua. Essa tua postura lhe levou a esta situação. E aí,
o velho Isaac deu as costas e foi para dentro da sua herdade e fechou o portão o empregado. E quando Paulo de Tarso já estava a uma certa distância desta herdade, desta residência, o servo saiu correndo e disse: Vosso pai manda este dinheiro como lembrança. Saulo experimentou no íntimo a revolta do velho homem. Ele foi tocado no seu ego. Teu pai te manda este dinheiro. E aí aflora, submerge das suas placas tectônicas o homem velho. E ele sente raiva, revolta. Ainda era necessário ele continuar nas suas estradas de Damasco para ser lapidado naquilo que é as nossas maiores feridas do problema humano, que é o egoísmo. Então, agora já com quase 30 anos, com quase 60 anos, Paulo de Tarso vai escrever as epístolas. E são essas epístolas que eu diria que seria o elo de unificação das casas espíritas, o elo de unificação das igrejas nascentes daquela época. E aí há um diálogo, perdão, que diz assim: não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Sabe quem estava dizendo isso? Era o espírito de Gesiel e de Abigail e de Ananias. Ananias, que restituiu a visão de Saulo de Tarso no início da sua conversão. Ananias, agora no mundo espiritual, se reuniu a Gesiel e Abigail, e ambos, ou melhor, os três, iriam inspirar Paulo de Tarso, a escrever as epístolas. E as epístolas foi escrita por várias mãos, por várias mentes espirituais, inspirando o apóstolo Paulo a escrever essas páginas que deixaria os seus registros para o futuro da humanidade. Era como se Paulo escrevesse as epístolas traçando rotas entre as estrelas que brilham no firmamento. E há um momento que ele diz assim: poderás resolver o problema, vai dizendo os três espíritos. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. E aí, neste momento, Jesus lhe aparece e lhe diz: Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Estevão era o Gesiel. Estevão, irmã de Abigail. É nesse momento que Jesus se revela para Paulo de Tarso, quando Paulo de Tarso entra em um sono profundo e ele tem este alto encontro com Cristo, e Jesus lhe diz: Estevão estará próximo de você lhe inspirando.
e recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas. Ou seja, neste momento, ele achou por melhor chamar Silas e Timóteo para ajudá-lo a construir essas epístolas imortais, que seria a bússola de orientação do Evangelho do Cristo até os nossos dias atuais. Portanto, meus queridos irmãos, eu concluiria dizendo: desde então, as cartas amadas e célebres, tesouros de vibrações de um mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. E Paulo continuou a escrever sempre, ignorando, contudo, que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes em hora de angústia extremas, não se destinavam a uma igreja particular, mas à cristandade universal. Portanto, meus queridos irmãos, do irmão Teresinha, está aí este ser espiritual que veio à Terra com a missão de nos apresentar as cartas vivas do nosso Senhor Jesus Cristo, como parâmetro, como uma grande bússola. A própria história de Paulo de Tarso é um exemplo vivo de que nós somos capazes de deixar o homem velho para trás e ressurgir um novo homem, um novo momento em nossas jornadas pelos caminhos da vida. É o que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Eu recordava que no dia 15 de março de 2020, eu realizei a minha última palestra presencial na Caravana Baiana da Fraternidade, aí na cidade de Olindina, onde estava a presença de todos os companheiros da região. E falávamos sobre espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. É exatamente isso que Jesus, na sua sublime manjedoura, é exatamente isso que no seu sublime amor para a terra, Jesus deixou o grande legado para o futuro da humanidade, para o passado, o presente e o futuro da humanidade. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensino. Que sejamos, meus queridos irmãos, os trabalhadores da última hora, o convertido de Damasco, que vem lutando, cada um de nós, com as suas próprias ferramentas, para realizar esta catarse. Não arrancar de forma violenta o joio que ainda permanece em nós, porque todos nós já fomos joio, hoje somos trigo. Deixai que o joio e o trigo convivam juntos, porque tudo na vida está no seu processo de transformação, de transmutação, de mudanças. E Saulo de Tarso, o Paulo de Tarso, é um exemplo vivo do convertido de Damasco. Sejamos eternamente o convertido de Damasco, seguindo as nossas próprias pegadas pelos caminhos da vida, nos desafios que nós estamos enfrentando na atualidade,
com a pandemia que já ceifou milhões de vidas no mundo inteiro. E que esta pandemia, certamente, é a estrada de Damasco que tem nos convidado a rever os nossos conceitos de criaturas humanas, caminhando e colocando as nossas pegadas nesta abençoada terra chamado Mãe Gaia, planeta Terra. Gratidão aos nossos irmãos do irmão Terezinha, na pessoa do nosso digníssimo irmão Júnior, e a todos vocês. Muita paz, que Jesus nos abençoe e que sejamos eternamente gratos através do pensamento positivo para mudarmos o nosso mundo. Muita paz, que Jesus nos abençoe.